Tem uma ação do Grupo Móvel que eu gosto de lembrar, não só porque me emocionou muito, como várias outras que eu vivi, mas principalmente porque me ajudou demais a entender melhor o significado do combate ao trabalho escravo na prática e o que isso significa de transformação na vida das pessoas, dos trabalhadores. E um ponto interessante desse caso é que foi uma situação de não resgate. Por volta do ano de 2012, mais ou menos, nós estávamos operando no sul do Pará, na região em torno de Marabá, e a equipe decidiu atender uma denúncia que já não era uma prioridade, mas a gente estava no final da operação, tínhamos algum tempo e achamos que valia a pena investigar. Nós fomos até as frentes de trabalho, passamos pela casa-sede e chegamos até um retiro que batia com a composição de locais que estava descrita na denúncia. É basicamente um alojamento e algumas casas, moradias familiares ali de trabalhadores. O que não batia foram as condições que nós encontramos. Nós verificamos que o alojamento, as casas, eram bastante simples, rústicas, mas capazes de fornecer todas as condições de dignidade para aqueles trabalhadores. Mais do que não encontrar nenhum grande problema nas áreas de vivência, a tônica do que nós vimos naquela fazenda foi de garantia de direitos, seja em relação a condições de trabalho, equipamento de proteção, a assinatura de carteira. Todos os trabalhadores estavam formalizados, desde o capataz, os vaqueiros, trabalhadores tipicamente fixos ali de uma fazenda de criação extensiva de gado, como era aquela, até trabalhadores em serviços gerais, como roço, manutenção de cerca, que muitas vezes trabalham na completa informalidade. Mais do que isso, a gente encontrou inclusive controle de ponto, né, anotação em folha das jornadas daqueles trabalhadores, uma coisa que é bastante rara de se encontrar no meio rural, especialmente naquela região. E o resumo da história é que, ao final, nós não encontramos nenhuma grande irregularidade. Então, nós demos por encerrada, no final do dia, né, aquela inspeção, as diligências que a gente achava necessárias fazer, e eu fui me despedir do capataz. E aí ele me interpelou e me disse, viu, eu sei quem vocês são. Vocês são da Federal do Combate ao Trabalho Escravo, né? E aí eu confirmei, disse que sim, né? E perguntei como é que ele sabia, né? Se ele teve notícia de que a gente estava na região, né? Circulou algum boato. Ele disse, não, eu sei porque vocês já me resgataram. Então, eu, lógico, fiquei curioso, pedi para ele contar um pouco mais daquela história. E aí foi quando ele me contou as condições que ele foi encontrado pela equipe de fiscalização e praticamente pintou o quadro clássico de violações quando a gente encontra uma situação de trabalho escravo. Esse capataz, na época, fazia parte de uma turma de empreita, né, basicamente fazer grandes serviços gerais de manutenção, de abertura de pasto. E que para trabalhar na fazenda, como não existia nenhuma estrutura, teve que montar barracos de lona no meio da mata para conseguir água. Obtinha sempre de um igarapézinho próximo, que era o local que eles usavam para tentar fazer todas as tarefas de higiene, para lavar as roupas, para tomar banho. Eram cursos d'água que tinham acesso também os animais da fazenda, né, que dividiam com os trabalhadores aquela água. Nesse contexto, claro que também não existiam instalações sanitárias, as necessidades todas eram feitas no mato, né, no tempo. As áreas de trabalho eram bastante isoladas, sem abrigos, sem equipamentos de proteção individual, né, sem mecanismos ali, veículos para transporte de trabalhadores no caso de acidentes. Além disso, durante aquela empreita toda, nenhum dos trabalhadores tinha visto a cor de dinheiro. Todos tinham sido contratados por um gato, por um intermediador, não pelos proprietários do local, e estavam, pelas contas do gato, endividados com ele. Para completar o cenário também, a fazenda tinha jagunços, que faziam a vigilância armada da propriedade e dos próprios trabalhadores para que eles não saíssem do local. Então eu perguntei para ele se o resgate tinha dado certo, né, se foi uma coisa positiva, se ele foi bem atendido, né, qual que era o resultado do resgate para ele.
E ele disse que sim, fazer uma avaliação muito positiva, porque ele foi tirado de uma situação que ele considerava realmente muito ruim, e ele teve os direitos dele garantidos, recebeu o pagamento, teve a carteira assinada, né? E foi tratado como gente, no dizer dele ali, né? E nessa hora eu perguntei onde ele tinha sido resgatado, se tinha sido mais ou menos por aquela região, se foi em outro estado. E ele me disse: não, 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 eu fui resgatado aqui nessa fazenda. Daí, além de interessado, eu comecei a ficar realmente impressionado com aquela história. E o senhor ficou muito tempo longe, na rua, depois que o senhor foi resgatado, antes de voltar para a fazenda? Ele disse que não. Ele recebeu um dinheiro razoável, conseguiu mandar dinheiro para a família, enfim, resolver as pendências que ele tinha, que tinham motivado ele a aceitar aquela primeira empreita. Mas disse que logo o pessoal da fazenda chamou ele para trabalhar de volta, porque eles gostavam muito do serviço dele. Só que dessa vez quem eu tinha contratado eram os próprios donos. Eu perguntei há quanto tempo isso tinha acontecido, né? Ele disse que mais ou menos uns 10 anos antes da gente estar pisando ali na fazenda. E no final, meu último questionamento foi se os donos da fazenda tinham mudado depois do resgate. Ele disse que não, eram as mesmas pessoas. E foi uma das coisas, ouvindo o relato dele, que mais me deixou pensando, né? Que as condições de trabalho, de empregabilidade daquele capataz não tinham mudado radicalmente por conta do resgate. Os proprietários não mudaram, a fazenda não mudou, era a mesma, né? Mas mudou radicalmente a relação que passou a se estabelecer ali, com respeito ao ser humano e à dignidade. Esse acho que foi o ponto que mais me emocionou nessa conversa com o capataz, que foi perceber que eu já estava encontrando uma realidade transformada por um esforço geracional, coletivo, de servidores, de auditores, de outros integrantes do grupo móvel, da sociedade civil, né, para alterar aquela realidade e me perceber como um elo daquele esforço conjunto tão importante, tão fundamental e tão bonito para alterar uma realidade dura, atrasada, violenta e triste que a gente encontrava, mas que teimosamente ia se reconfigurando.